meus irmãos, mais uma vez nós retornamos aqui para o Centro Espírita Jesus de Nazaré com a nossa fala nessa doutrinária das quartas-feiras, online, onde nós estaremos aqui hoje trazendo um tema pertinente ao tempo em que estamos vivendo, falar um pouco sobre as doenças, as causas das doenças e o processo de cura, quando é possível existir o processo de cura. As doenças, de uma forma bem paradoxal, elas nos fazem olhar para o campo da nossa saúde, da nossa integralidade. Ao contrário do que a gente entende sobre doença, daquilo que a gente percebe como a doença é um evento negativo, um evento que traz transtornos, a doença, na verdade, ela é uma grande sinalizadora dos processos em que nós precisamos restaurar, reintegrar, restituir situações que estão em desalinho com o nosso campo energético espiritual. Nós trazemos uma essência, essa essência se expressa, mas existem camadas grosseiras de materialidade, de ignorância e mesmo de não percepção da nossa verdadeira funcionalidade, do nosso verdadeiro lugar aqui na existência. Então, as doenças que surgem, sejam na dimensão do corpo físico, na dimensão psíquica, emocional, nas dimensões relacionais também, porque são doenças, todas elas trazem para nós informações importantes daquilo que nós precisamos observar e, em algumas situações mesmo, liberar. Então, nós vamos falar um pouco, inicialmente, sobre como essa doença ela chega, quais os fatores que determinam essa doença e como nós podemos nos ajudarmos na cura ou pelo menos no tratamento das nossas afecções. Então nós temos aqui a causa da doença. A doença ela resulta do desequilíbrio. O desequilíbrio resulta de você haver esquecido quem é. O esquecimento da própria identidade cria pensamentos e ações que conduzem a um estilo de vida insalubre e finalmente a doença. Então nós vamos perceber que toda doença ela vem de uma dimensão energética em desequilíbrio. Ela surge a partir de uma consciência embotada que não se percebe como espírito, que não se percebe como individualidade. Quando essa afecção, esse transtorno se expressa no corpo de carne, no corpo material, na verdade já veio de instâncias mais sutis, que são as instâncias energéticas. Por isso, no futuro, teremos uma medicina vibracional, uma medicina que olhará primordialmente para o campo energético desse indivíduo, para que a partir daí ele possa perceber qual a causa primordial, o que desencadeou aquele processo. Tudo isso a partir dessa dimensão energética. E mais adiante a gente vai ver que a doença, ela pode ser compreendida como uma lição que você dá a si mesmo para ajudá-lo a lembrar de quem é. E se diz que toda doença, ela acontece a partir de uma permissão pessoal. Eu permito que aquela doença, ela se instale, eu permito que aquela doença, ela se expresse, porque no nosso inconsciente de profundidade, lá onde reside o nosso eu superior, o nosso self, o nosso eu crístico, lá nessa dimensão nós temos necessidade de evoluir. Nós temos necessidade de nos reintegrarmos à divindade. Então, olhar essa existência do agora como um fator de aprendizado. Ela é uma existência, ela é um time diante da grande jornada que nós estabelecemos diante da divindade, e nessa jornada nós não podemos perder tempo. Nós precisamos continuar caminhando rumo
a essa integração com o divino que nós somos, em busca do grande divino, desse ser imanente, transcendente, e que nós aqui, numa realidade muitas vezes ainda muito tímida, ainda muito contraída, não percebemos. Então, ao manifestar uma doença, é sabido que ela muito antes já foi validada pelo nosso inconsciente de profundidade. Muitas vezes receber um diagnóstico, receber lá no consultório médico um diagnóstico de uma doença grave é algo que nos impacta. Porque essa consciência presente, essa consciência do agora, ela não tem essa reminiscência, ela não tem essa lembrança desses acordos que foram feitos. E muitas vezes feitos na vida espiritual. Antes de nós reencarnarmos, nós estabelecemos compromissos com a espiritualidade, de em determinada idade, em determinado evento da nossa vida, desencadear algum tipo de adoecimento, porque ali vai marcar um momento novo, um momento de abertura consciencial, de abertura emocional para outras realidades e para outras necessidades desse indivíduo. E nós estamos nessa jornada, atentos, cuidando, mas sabendo que não estamos isentos das doenças que chegarão. E dentro disso, a gente observa que há um grande círculo vicioso de reencarnações. Como nós somos seres ainda muito rebeldes, recalcitrantes, estamos o tempo inteiro indo e vindo dessa rebeldia contra a nossa própria dimensão divina, nós acabamos construindo essa roda incessante de ir e vir das reencarnações. Então, muitas vezes, a gente vai citar aqui um exemplo, eu venho numa determinada encarnação, já com situações, com resíduos de outras vidas em desalinho, e venho nessa vida com o propósito de lá com 35 anos, desenvolver algum tipo de doença, algum tipo de dificuldade que possa causar em mim algum despertamento para a minha realidade espiritual. Mas até lá, até os 35 anos, a espiritualidade vai nos dando recursos, ferramentas. Nascemos num lar religioso, com a espiritualidade bastante aguçada, temos acesso à escola, à universidade, aos livros. Hoje, então, com os meios da internet, da televisão. Mas muitas vezes o espírito ele é tão renitente naquela condição rebelde que ele não abre mão da possibilidade de continuar no erro. Então, é dado muitos recursos para que a gente possa chegar nessa etapa de adoecimento com menos sofrimento, que seria o caso desse indivíduo com 35 anos. Ele poderia chegar aos 35 anos, descobrir algum nível de adoecimento, de repente uma doença degenerativa, e isso não ser um evento ou uma situação que cause mais revolta, medo, distúrbio diante da vida. Muito pelo contrário, ele pode pegar os ensinamentos, tudo aquilo que ele foi construindo até essa idade e poder naquele momento colocar em prática. Mas muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes o indivíduo ele vai estabelecer mais comprometimento diante daquela situação e no final das contas retorna para o mundo espiritual num nível bastante adoecido desse campo perispirítico, desse campo psíquico, bastante adoecido, e vai gerar numa outra vida um novo planejamento, onde muitas vezes a doença vem numa fase mais próxima do nascimento, onde ele ainda em criança vai precisar viver situações bastante complexas, onde ele não teria mas esses instrumentos para lidar com isso. Então a situação se torna muito mais abrasiva, muito mais delicada, muito mais difícil de ser vivenciada. Então aqui nós aproveitemos os conhecimentos, nós não sabemos os planejamentos que existem lá no nosso prontuário do mundo espiritual, que pode vir, advir para o futuro, para o amanhã, e muitas vezes eu estou hoje aqui desatento, numa confiança de que estou protegido, que nada vai me acontecer,
quando na verdade a gente sabe que todos os eventos que marcam de forma bastante dolorida a nossa vida têm um propósito maior, que é o propósito do crescimento espiritual. E mais adiante a gente vai ver o seguinte: o corpo físico na crosta planetária representa uma bênção do nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra de sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Então a gente sabe que na condição que nós vivemos, num planeta de provas e expiações, num planeta de terceira dimensão, então é um planeta ainda com muitas restrições no campo dessa consciência espiritual. Como é importante a gente ter um corpo físico perfeito? Como é importante a gente ter as nossas funções intelectuais, as nossas funções relacionais, emocionais preservadas? E por que, ao se deparar diante desse patrimônio que a espiritualidade nos dá, nós fazemos movimentos de desajuste, movimentos de adoecimento diante desse corpo, diante desse psiquismo? Porque nós chegamos nessa condição de permitir que o nosso corpo ele seja um canal destrutivo, não só para esse indivíduo, mas também muitas vezes para uma coletividade. E nós vemos o quanto que a nossa sociedade é adoecida no trato desse corpo, muitas vezes utilizando nas situações sensuais, utilizando nas drogadições, utilizando na violência, não é? Utilizando nos julgamentos. Quando eu olho para o outro e detecto algum nível de disfunção, algum nível de doença naquele corpo, e eu julgo, aponto, faço troça daquilo. Então tudo isso são graves comprometimentos que nós acabamos agregando a esse campo da nossa vida, da nossa encarnação. Utilizar bem esse aparelho físico, utilizar bem o nosso aparelho psíquico, vendo coisas positivas, frequenciando emanações positivas, estando numa dimensão emocional saudável, permitindo, como nos diz o nosso querido Maurício Crispim, um amigo espírita nosso, de que morramos com saúde. O que é um morrer com saúde? É tendo consciência do meu papel aqui na vida. É tendo consciência da minha responsabilidade diante do Eterno. E quando eu recebo um corpo físico perfeito, quando a espiritualidade, na sua alta tecnologia, me permite ter um corpo físico perfeito, harmonioso, com suas funções preservadas, a espiritualidade está confiando a mim. Ela está dizendo: eu confio em você. Você pode utilizar desse instrumento. E como é ruim quando nós arbitramos diante disso, quando nós falseamos diante desse divino e utilizamos o nosso corpo como instrumento destrutivo. O resultado disso, nada mais lógico seria, visto que nós acreditamos que existe um componente de ação e de reação na nossa existência, isso é vibracional, isso é pertinente ao nosso campo vibracional. Então nós vamos viver no futuro situações que possam resgatar esse lugar de desalinho, para que eu possa restituir à espiritualidade aquilo que recebi. Como aquele indivíduo que lá no Evangelho, lá no Novo Testamento, recebeu moedas do seu Senhor e ele enterrou na terra. Ele deixou a moeda perecer na terra. Enquanto outros servos utilizaram dessas moedas e triplicaram essas moedas. Então, se eu aqui, enquanto um indivíduo que tenho essas funções ainda preservadas, posso fazer com que outras pessoas acessem esse lugar da saúde, por que não ser um instrumento de multiplicação, dessa saúde, dessa consciência com o meu próprio corpo, com a vida, com o corpo do outro? Então, que possamos refletir sobre isso. Porque, acima de tudo, nós somos seres multidimensionais. Nós não somos só esse corpo físico. Esse corpo físico é a instância mais grosseira, mais próxima da nossa percepção. É aquele lugar que a gente poderia dizer é a última estação que o trem
ele chega. Então, antes de chegar no corpo físico, nós já perpassamos por diversas outras dimensões, por diversos outros corpos, nessa consciência de que cada corpo vibra numa dimensão própria, corpos mais grosseiros, mais próximos desse corpo físico, corpos mais sutis, mais próximos do divino, todos frequenciando nas suas estações próprias, né? Nas suas, como se fossem estações de rádio, aquela rádio que de repente está frequenciando numa música clássica, numa música divina, numa prece, e aquelas estações que estão frequenciando em ondas de baixo calão, com densidade nas suas expressões, né? Como aquelas rádios que expressam os crimes, os delitos, né? As violências sociais, e eu estou ali, nessa frequência, nesses corpos mais grosseiros. Então, nessa consciência, eu vou trazendo para a minha vida outro patamar de relação, outro patamar de presença na vida. A multidimensionalidade me permite perceber o seguinte: à medida que eu vou caminhando nessa jornada evolutiva, à medida que eu vou avançando na percepção de que eu não sou só essa realidade aqui, que eu sou outras realidades, eu vou ampliando a possibilidade de chegar mais perto desse divino. E o indivíduo, por mais negativista que ele seja, por mais violento, por mais tirano, ele tem o divino em si. Então, se uns vão chegar nessa viagem mais rápido, se outros vão chegar mais devagar, tudo isso é uma questão de livre-arbítrio, é uma questão de escolha. Então, que a partir desses conhecimentos, nós possamos fazer as nossas escolhas. A divindade é tão misericordiosa que permite isso. Qual é a sua escolha? Né? É fazer uma viagem mais lenta, mais perigosa, mais cansativa, ou é fazer uma viagem rápida, fluida, que permita que você chegue mais próximo do fim, né, dessa trajetória. Então isso é muito importante, e enfrentar a dor, como nos diz aqui, de uma doença física, é experimentar também o potencial curativo que nós temos em nós. Então, estar em contato com a dor é uma necessidade premente do ser humano. Nós precisamos nos confrontar com a dor. E muitas vezes nós escutamos algumas pessoas falarem assim: os espíritas só pensam na dor, os espíritas só pensam na morte. Como se isso fosse algo que estivesse distante da nossa realidade. Talvez sejam as instâncias mais difíceis de nós olharmos, de nós acolhermos na nossa vida. E por isso a obra espírita, ela traz de uma forma magnífica, Leon Denis traz na sua obra de forma magnífica, e outros autores, o fenômeno da dor, o fenômeno da morte, como necessidade do espírito. Nós temos necessidade de passar por isso. Agora, o sofrer é uma condição ainda de uma consciência contraída. Quando eu sofro diante da dor, e eu sofro de uma forma negativista, de uma forma punitiva, eu estou indo de encontro às leis espirituais. Eu preciso compreender que a dor, ela faz parte da nossa jornada evolutiva. O planeta de provas e expiações não é um planeta onde você vai encontrar sítios de felicidade. Muitas vezes você vai ter momentos, como a própria espiritualidade nos diz, os momentos de refresco. É aquele momento do Maia, da ilusão. Aquele momento que eu faço uma viagem, aquele momento que eu vou ao shopping, aquele momento que eu encontro um amor e começo a me enamorar. São esses momentos como que para nutrir o indivíduo, para que ele possa lá na frente olhar para esses momentos de realidade, que são os grandes impulsos da nossa alma. Então o indivíduo, ele chega a essas áreas dolorosas da alma e delicadamente redesperta a esperança. Redesperta suavemente a antiga lembrança da identidade da alma. Toca a centelha de Deus em cada célula do corpo e recorda-lhe mansamente que ela já é Deus e que, já sendo Deus, flui inexorável com a vontade universal para a saúde e para a totalidade.
E dentro disso, a gente tem que olhar para a ilusão da separatividade. Porque muitas vezes eu acredito que só eu sofro, que aquilo que está me acometendo é só meu. Ah, Deus não está me vendo. Ah, Deus esqueceu de mim. Minha vida é só dor, é só sofrimento. E isso é justamente a ilusão da separatividade. É acreditar que eu estou distante de Deus, é acreditar que eu estou separada de Deus e, consequentemente, separada do todo, separada do outro, separada da natureza, separada do divino. Eu sou tudo que está ao meu redor. O todo sou eu. Só que, em virtude dessa consciência 3D que nós temos, nós ainda nos mantemos presos nessa ilusão. E os nossos cientistas, aqui do mundo material, eles apresentam inúmeras provas de que todos estamos interligados. Não somos seres separados, somos seres individualizados. Então, nós temos uma individualidade, nós temos uma integralidade. Inclusive, quando essa individualidade ela se fragmenta, ela se perde, o indivíduo ele perde o sentido da vida. Eu preciso ter esse sentido da minha inteireza, do eu integral, do eu sou, para que eu possa me fundir com a beleza do divino. E nessa fusão, com certeza, eu vou me dissolver nesse éter divino. E vou me perceber pertencente a uma malha de outros psiquismos, de outras realidades, de outras sensações que eu sequer imagino, que eu sequer sonho. E muitas vezes, nessa ilusão da separatividade, o que é que nós, ainda em atraso, fazemos? Buscamos as drogas, buscamos os anestésicos, buscamos as medicações, buscamos as ilusões como forma de entrar em contato com esse divino. Enquanto nós nos mantivermos ainda nessa contração consciencial, nós estaremos ainda usando e abusando das drogas, das substâncias, na verdade, que ampliam esse espectro de consciência. Só que muitas vezes eu não estou preparado para viver essa viagem, para me integrar nesse todo. E acaba entrando em zonas de perturbação, de dor e de enlouquecimento. Porque o uso arbitrário dessas substâncias leva a isso. E o indivíduo fica perdido naquele espaço-tempo, sem ter encontrado aquilo que ele almejava. E cada vez mais entrando num processo de endurecimento diante dessa realidade divina que nós somos. Mais adiante, a gente vai falar aqui sobre um trecho do livro Mãos de Luz, que diz o seguinte: toda vez que você experimenta algum mal-estar, experimenta de certo modo a parede que ergueu entre você, integrado maior, e uma parte de si mesmo. A parede serve para esconder uma porção de si próprio, que você não quer que participe da sua experiência no momento. Com o tempo, a parede vai ficando mais forte e você se esquece de que é uma porção de si mesmo que está emparedada. Ou melhor, você cria mais esquecimento. Parece-lhe que o que está do outro lado da parede é algo externo, que a parede está segurando alguma força temida que vem de fora. Então, isso aí é o mecanismo que nós utilizamos de forma energética e de forma muscular. No nosso corpo também existem paredes que me distanciam do contato com o outro. Quantos de nós, quando vai para o médico, ou quando vai para algum tipo de terapia corporal, percebe-se anestesiado em determinadas áreas do corpo? Esse corpo, ele guarda memórias, ele guarda informações. E muitas vezes são memórias dolorosas, memórias onde o indivíduo não teve aquilo que ele almejava, frustrou nas suas intenções amorosas, nas suas intenções relacionais. E ele cria de forma inconsciente essa parede, essa couraça para não permitir o contato, para que essa memória ela fique escondida. E isso vai gerar o quê? Separatividade. Então, um dos mecanismos que a doença facilmente entra em consonância conosco é a partir dessas paredes. É a partir desse corpo
encapsulado, a partir desse corpo que fica encarcerado em si mesmo, numa autodefesa, e acaba gerando o quê? Acaba gerando a necessidade evolutiva de adoecer. Por isso, o adoecer ele vai quebrar essas jaulas que nós mesmos construímos, vai quebrar essas paredes, vai permitir que o indivíduo ele olhe para a vida numa outra dimensão. É muito comum a gente escutar de pessoas que viveram doenças graves ou que estão vivendo doenças graves, elas dizerem assim: hoje para mim tudo é importante. Cada segundo é importante. O vento que entra pela janela da minha casa é importante, o passarinho que canta, o gato que se esfrega na minha perna. Então, assim, amplia essa dimensão de contato com a vida no momento extremo. No momento onde, de alguma forma, eu acredito que pode não acontecer, mas eu acredito que eu possa vir a morrer, possa vir a deixar esse corpo. Então, será que nós precisamos esperar esse momento crítico para fazer esse movimento, né, de autoescuta, de autocontato e de abertura desses portões para ter contato com a vida, para ter contato consigo mesmo e com o outro? É uma coisa que a gente precisa observar. Porque normalmente a gente entra nesses encarceramentos a partir dos adoecimentos que nós mesmos causamos, né? Então aqui nós temos uma imagem onde isso está bem claro, né? Quando nós chegamos ao ponto de abusar desse corpo, nós chegamos ao ponto de não darmos importância às reais necessidades desse corpo e ao real sentido da vida, né? Da vida que eu tenho, da vida que me é dada pela espiritualidade e que muitas vezes eu estou aqui utilizando de uma forma indevida. Então, no sistema doentio, a diminuição da sensibilidade às sensações do corpo traz consigo a insensibilidade às suas necessidades, que se manifesta, por exemplo, por uma dieta imprópria, capaz de criar um circuito negativo de realimentação de novas energias desequilibradas. Cada corpo rompido, desequilibrado, exerce também um efeito disruptivo sobre o vizinho. Essa doença tende a criar mais doenças, que foi o que nós expressamos aqui, quando o indivíduo ele só se desperta para sensibilizar esse corpo, para se destituir das suas armaduras, quando ele recebe um diagnóstico de algo muito grave. Então, eu posso, a partir desse conhecimento, fazer uma grande investigação desse território corporal, me observar também nas minhas emoções, nos meus pensamentos. E isso são exercícios diários, meditativos, contemplativos, exercícios de interiorização, de observação de si mesmo, do seu ritmo respiratório. Como eu tenho lidado com tudo isso? Ou será que eu não estou prestando atenção nisso, porque as demandas externas têm me convocado? Eu preciso começar a equilibrar essa balança. Preciso começar a olhar para dentro, olhar para fora, numa dinâmica de equilíbrio. Porque se eu não fizer esse movimento, vai gerar um grande desequilíbrio. E aí nós vemos as atitudes destrutivas que vão gerar lesões perispirituais. Porque tudo aquilo que eu faço no corpo gera uma informação na zona espiritual. E aí vemos relacionamentos difíceis, desajustes, desencarnes traumáticos. Ou seja, uma grande revolta contra as leis divinas inscritas na consciência, que vai gerar uma lesão ou aquilo que a gente pode chamar de um imprint perispiritual. Então, tudo que eu estou expressando hoje, tudo que se apresenta na minha vida hoje, foi por mim mesmo criado. Está aqui como um imprint, como um carimbo, né? Algo que eu carimbo na minha zona energética, espiritual, e que mais cedo ou mais tarde vai se expressar no corpo físico. E é necessário que se expresse. Eu preciso retornar para a pátria espiritual com menos cargas, com menos bagagem. E muitas vezes eu não faço isso. Muitas vezes eu agrego mais carga, mais bagagem e chego no mundo espiritual sobrecarregado, cheio de informações no campo perispiritual, gerando mais e mais sofrimento. E aí Joana de Ângeles, nossa querida mentora, nossa querida psicóloga espiritual, vai dizer aqui
As doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas, que eles são inerentes. E o que é o karma? O karma é um efeito, né, daquilo que eu criei. O karma não é algo aleatório que a divindade lançou sobre mim. O karma ele vem como medida de restituir, medida reequilibrante para o meu campo espiritual e corporal. Então, o psicossoma impõe os fatores kármicos modeladores necessários à evolução, sob impositivos que impedem a reincidência do fracasso moral. E mais adiante ela vai dizer: podemos repetir que há doenças porque há doentes. Isto é, a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante do espírito. E conclui: a mente equilibrada comandará o corpo em harmonia e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. Então, esse comprometimento que nós precisamos ter conosco mesmos. Nós não temos controle e nem arbítrio sobre o que fizemos no passado. O que fizemos no passado está inscrito na lei divina, está escrito aí no nosso histórico reencarnatório. Não há como retornar aquele momento, aquele espaço-tempo, aquele momento histórico para refazer aquela informação. O que há é uma dinâmica de reequilíbrio no agora. No que eu posso, no agora, fazer de movimentos para a minha vida, para a vida do outro, em direção a essa divindade que possa restaurar esse lugar que foi desajustado lá no passado. Então, dentro da medicina psicoespiritual, a gente vai observar que existem múltiplas causas de doenças. Existem causas psicológicas, que são de eventos atuais dessa vida, né? O indivíduo ele teve distúrbios na questão familiar, na questão do próprio desenvolvimento. Kármicas individuais, onde o indivíduo realmente construiu em vidas passadas situações de dor, situações de abandono, situações de crime. As kármicas coletivas, onde os indivíduos em coletividade, grupos humanos, construíram catástrofes, misérias sociais, dores. E as doenças evolutivas. Então, nas doenças evolutivas, o indivíduo vai passar pela dor, quer queira, quer não. Ele precisa passar por isso, porque é o único mecanismo dentro do nosso espectro de consciência capaz de nos livrarmos daquele conteúdo que nos atravancava nessa vida. Então, muitas vezes eu estou presa a condicionamentos, presa a situações, a crenças, a repetição de padrão, como a gente viu no processo reencarnatório, vida após vida, repetindo o padrão, e chega um ponto, há um limite diante da lei divina, e esse padrão ele precisa ser quebrado, ele precisa ser rompido. E a partir dali eu vou viver algum tipo de adoecimento que gere a mudança desse padrão de consciência. Nos estágios evolutivos, o período mais penoso é aquele em que o homem começa a transferir as energias dos centros situados abaixo do diafragma para os localizados acima do diafragma. As crises que podem provocar doenças crescem à medida que o indivíduo progride, pois os seus problemas tornam-se mais complexos. Portanto, se enriquecem mais as problemáticas à medida que se evolui. Nós sabemos lá no estudo dos centros energéticos, dos chakras, que os centros energéticos mais próximos da pelve, da região abdominal, né, da região umbilical, eles estão ligados mais às vivências da vida material. Dessa consciência de que temos um corpo, de que estamos numa vida objetiva, material. Nos centros superiores, que vai do plexo solar até o coronário, nós estamos nos aproximando no nível de consciência dessa realidade espiritual. Em geral, nós vivemos doenças mais ligadas a esse campo abaixo do diafragma. São os centros mais próximos da nossa percepção. Então, as doenças que chegam, né, as doenças que nos acometem, elas vêm justamente para o despertamento e a liberação desses centros mais viscerais, como nós poderíamos chamar.
À medida em que nós vamos ampliando, né, essa consciência, à medida que nós vamos caminhando, esses centros superiores, eles começam a ser convocados. E aí nós vamos começando a desenvolver outros tipos de adoecimentos, outros tipos de inquietações nessa dinâmica da vida, para que haja esse despertamento. E aí nós temos aqui várias figuras da nossa história, né? Figuras altamente importantes nessa caminhada evolutiva, como o nosso querido Jerônimo Mendonça, Mahatma Gandhi, Alta de Souza, Chico Xavier. Aqui numa foto nós temos duas ilustres amigas, Madre Teresa, Irmã Dulce, nossa querida Meimei, todos que viveram situações extremamente dolorosas, extremamente sofridas nas suas encarnações. Então, olhando para essas figuras tão importantes, quem somos nós para questionarmos, né? Porque hoje estamos vivendo determinada situação. Eles passaram de forma resignada, com muita alegria, porque se viam como tem lá no Evangelho, no Novo Testamento, se viam como aquele soldado a quem foi confiado a medalha de honra, de estar no campo de batalha, de estar se melhorando, de estar realmente nessa sese diante do infinito, diante de Deus. Então, quem somos nós aqui para questionarmos, né? Visto que nós ainda temos uma grande estrada ainda a ser palmilhada, a ser percorrida até chegarmos nessa condição desses seres. Então, a dor é um mecanismo embutido que nos adverte da necessidade de corrigir uma situação, dirigindo-nos a atenção para o fato de que algo está errado e nos cumpre fazer alguma coisa nesse sentido. Se não tivermos atentado para nós mesmos antes, se continuarmos a ignorar o que sabemos, desejar ou precisar fazer, a dor nos acabará ajudando a fazê-lo. A dor nos ensina a pedir ajuda e cura, e é, portanto, uma chave para a educação da alma. Então, a nossa irmã dor, ela que chega muitas vezes de forma inesperada, muitas vezes de forma sorrateira, mas que está sempre nos estimulando ao movimento da autoobservação, do autocuidado. E eu falo de causa própria, o autocuidado super necessário para a nossa vida, olharmos para nós mesmos, cuidarmos das nossas necessidades íntimas, das nossas necessidades pessoais, deixarmos de tentar atender a todos e a tudo e esquecermos de nós. Tudo isso são formas ainda atrasadas que nós percebemos a realidade. Estar numa dimensão de autocuidado não é egoísmo, não é egolatria, não é autocentramento, quando isso vem imbuído da autocompaixão, do amor a si mesmo. Muito pelo contrário, estou pronto a olhar para a vida com muito mais inteireza, com muito mais entrega, com muito mais capacidade colaborativa, se eu estou bem comigo mesma, comigo mesmo, se eu estou em paz com essa instância corporal, com essa vida do agora. Então, o processo da cura, na realidade, é um processo da lembrança de quem você é. Quando todas as energias de cada corpo estão equilibradas, acontece a cura. E aí a gente vai precisar de ter essa consciência pendular de uma cura interna e uma cura externa. Não adianta eu querer fazer tudo por mim, para mim, só a minha realidade interessa, só a minha realidade é importante, porque isso vai gerar aquele encapsulamento, isso vai gerar aquele encarceramento que a gente viu lá nas paredes. Eu preciso olhar para dentro e olhar para fora, reconhecer o outro, fazer os parâmetros comparativos. É muito importante eu olhar para a realidade do meu próximo, reconhecer as dificuldades do outro, reconhecer as coisas que eu ganho nessa existência, o que eu trouxe, né, de herança divina para essa existência, mas olhando para o outro, reconhecendo o outro, reconhecendo a vida, reconhecendo os seres que a gente chama de inferiores, os animais,
reconhecendo as árvores, reconhecendo as pedras, reconhecendo o céu, reconhecendo o todo. Aí sim eu tenho como ir para esse patamar de um sistema holístico de cura. Porque a cura, assim como a doença, ela é um fator que só chega na integralidade. Eu não tenho como curar alguém apenas num ponto único. Essa cura ela vem de um espectro total, global. É um indivíduo diante desse potencial infinito. E eu só vou conseguir isso a partir de um impulso interno, de um impulso consciente e maduro, adulto, diante dessa vida. Caso contrário, será como a gente percebe na nossa medicina cotidiana, onde se passa um remédio, o indivíduo toma, o indivíduo acredita que aquele remédio vai trazer toda a paz e toda a restauração daquele sistema, quando na verdade é apenas um instrumento que pode realmente trazer algum nível de saúde, mas não completa. Lá na frente, né, normalmente esse indivíduo volta a ter outros sintomas ou muitas vezes não consegue adquirir nenhum nível de saúde. Então eu preciso reconhecer que eu sou um todo, é um holos. E nesse holos eu preciso ir para a vida com esse olhar. Né? É o que dentro da Unipaz é chamado de holopraxis. Eu preciso ir para a prática da vida através desse olhar, desse impulso, né, do todo. Desse ser que está em comunhão com o todo. E existem várias formas da gente entrar em contato com essa dimensão de cura, com essa dimensão saudável. E aqui no livro Mãos de Luz, Bárbara Brennan vai trazer para a gente exercícios para abrir os meridianos, exercícios para abrir e carregar os chakras, exercícios para visualizar os chakras, exercícios de respiração e posturas, exercícios meditativos, exercícios vibratórios. Então, esses exercícios, eles existem, eles são milenares, muitos deles já estão aí disponíveis para nós, por diversas tradições que nos presentearam com essas possibilidades e que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Nós vivemos correndo para uma realidade que lá na frente não nos trará benefícios, nos trará prejuízos. Muitas vezes uma vida toda de trabalho, de esforço, como se diz, de luta, gera uma velhice ou uma aposentadoria de adoecimentos. Então, que tipo de vida, que tipo de experiência eu quero ter nessa existência? Parte do princípio da sua escolha, daquilo que você está buscando para você. E que muitas vezes pode contagiar coletividades. Você pode imprimir nas pessoas ao teu redor também essa necessidade da autoobservação, da autocura, da autorregulação, para que no momento em que uma doença precisar se manifestar por uma medida evolutiva, por uma medida kármica, eu esteja pronto para olhar para aquilo com serenidade, com acolhimento e também com abnegação. Porque a partir daí tudo se faz novo. Esse ciclo do passado, ele acaba sendo diluído, dissolvido, e eu posso partir para um outro patamar de vida, de consciência e de realidade comigo mesma. E Jesus vai nos dizer, autocura e o curador espiritual, que somos nós mesmos, nosso Cristo interno, quando ele diz, médico, cura-te a ti mesmo, que pode ser aqui aplicado a qualquer um de nós. Nós somos os nossos curadores, os nossos autorreguladores, nós somos os indivíduos que temos todos os instrumentos, todas as ferramentas necessárias para esse processo de autocura. Tudo depende da vontade. A vontade ligada ao coração, do impulso com consciência, do que eu imprimo em intenção naquilo que eu faço. A partir disso, a cura ela vai se estabelecendo. E todos esses modelos que nós temos hoje na nossa saúde, né, dos instrumentos de saúde, dos hospitais, das clínicas,
tudo isso um dia vai se tornando obsoleto, porque eu já tenho todos os dispositivos em mim mesmo, em mim mesma, e posso olhar para a doença como uma amiga que me alerta para uma realidade, e posso olhar para a cura como um dispositivo fácil, próximo de mim. E a partir daí, nessa medicina do futuro, o paciente ele vai virar o seu próprio curador. Como nos diz o Mestre Jesus, vós sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu faço. Então, amigos, deixo aqui as minhas palavras singelas. Não é um conhecimento novo, é um conhecimento que nós já falamos em outras oportunidades, mas não custa nada a gente repetir, não custa nada a gente relembrar. A cada momento em que nós podemos acessar esse conhecimento, é um reforço positivo para o estágio em que nós estamos naquele momento. Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos entrar em contato cada dia mais com as nossas realidades internas, para que a nossa vida seja realmente uma vida de produtividade, de contato com essa dimensão do Cristo que existe em nós, rumo à dimensão divina. Muita paz, Jesus é conosco.